Von der Leyen exorta a Europa a turbinar sua capacidade industrial de defesa na produção de armas. A presidente da Comissão Europeia exortou o bloco europeu a acelerar a construção de capacidades militares. Diz depois da apresentação de uma estratégia para o setor de defesa do continente. A Europa precisa turbinar a capacidade industrial de defesa para reforçar suas forças e estar preparada para possíveis batalhas, anunciou na quinta-feira a presidente da Comissão Europeia. Falando durante uma reunião do Partido Popular Europeu, o maior bloco político da União Europeia em Bucareste, na Armênia, Ursula von der Leyen referiu o tema de segurança europeia. Nosso objetivo comum deve ser claro: precisamos turbinar nossa capacidade industrial de defesa nos próximos 5 anos. No centro disso deve estar um princípio simples. A Europa deve gastar mais, gastar melhor, gastar de forma europeia, disse. Ela sublinhou que tal medida atenderia a necessidade urgente de reconstruir, reabastecer e modernizar as Forças Armadas dos Estados membros do bloco, além de continuar o apoio a Kiev para von der Leyen. A União Europeia também deveria se esforçar para desenvolver e produzir capacidades operacionais de nova geração que vençam batalhas. Em termos de segurança, não há problema mais urgente do que a Ucrânia. Não pode haver dúvidas disso. A Europa estará ao lado da Ucrânia pelo tempo que for necessário, com mais apoio financeiro e mais apoio militar, garantiu ela. As declarações acontecem depois que a Comissão Europeia apresentou, na terça-feira, uma estratégia de reforço do setor de defesa que pede a simplificação da aquisição de armas entre os Estados-membros e a redução da dependência do setor de armas dos Estados Unidos. Está claro que há um novo senso de urgência e responsabilidade entre os Estados-membros para intensificar nosso trabalho conjunto na defesa e um desejo claro de fazer mais juntos, explicou Josep Borrell, chefe das relações exteriores da União Europeia, em uma entrevista ao jornal norte-americano Político, publicado na quinta-feira. DOP, um programa de armamento de Bruxelas, pelo coronel Carlos Matos Gomes. O que faz um atleta que entrou em decadência para tentar manter-se em competição? Pergunta. Drogas. Injeta ou toma produtos que lhe dão a sensação de força e euforia, mas que a prazo mais ou menos curto lhe arruinam os órgãos vitais e as suas capacidades de sobrevivência. Entra em ressaca. O programa armamentista proposto pela Comissão Europeia, presidida por Ursula von der Leyen, é uma proposta de doping para a Europa acreditar que ainda tem um papel de relevo na competição pelo poder mundial. É um estímulo de efeito imediato que se extinguirá e com ela o atleta restará um farrapo. A referência para esta visão desencantada é o artigo "A Europa entra em estado de pé de guerra" do El País, de 3 de março de 2024, de que deixarei o link no final. A introdução do artigo justifica a opção da União Europeia pelo pé de guerra com a dissuasão de Putin de iniciar uma nova agressão e de garantir a sua autonomia no mundo turbulento. São duas falácias, uma frase. A invasão da Ucrânia foi um ato deliberadamente provocado pelo Ocidente. A Ucrânia não é para a Rússia comparável com qualquer outro Estado europeu, e a União Europeia não dispõe de qualquer autonomia e nunca dispôs. A Europa do pós-guerra foi um Estado vassalo, metade dos Estados Unidos e metade da antiga União Soviética. Argumentar com estas duas justificações o perigo da invasão russa, a autonomia europeia, atentar contra a capacidade de julgamento dos europeus e dos seus maiores ou menores conhecimentos da sua história. Há os que aceitam os argumentos, mas fazem-no por fé e não pela razão. Há um terceiro argumento para o doping armamentista da União Europeia após mais de 60 anos em que os Estados Unidos impediram a construção de um aparelho de força armada comum com a imposição da NATO, que é ainda mais contraditório que os anteriores. A provável eleição de Trump nos Estados Unidos. Ora, Trump demonstrou no primeiro mandato o seu desprezo pela Europa. A Europa não é um jogador do seu campeonato, é irrelevante. Acabará sempre por ser uma carta no seu bolso. Pode ter algum interesse como compradora de armas americanas, a par da Arábia Saudita, a satisfazer parte da oligarquia americana ligada ao complexo militar industrial. Tradicionalmente, votante nos democratas, mas pouco mais do que isso. A consideração dos Estados Unidos pela União Europeia está resumida na célebre frase de Viktor
Victoria Nuland, foto de União Europeia, proferida a 6 de fevereiro de 2014, enquanto alta representante dos Estados Unidos para a Europa, a propósito do golpe que os Estados Unidos estavam organizando na Ucrânia. Victoria Nuland serviu tanto o regime de Trump como o de Biden e é hoje subsecretário de Estado dos Negócios Estrangeiros de Biden. Para os Estados Unidos e seus homens de mão na Europa, são os ingleses, são militares ingleses que estão a dirigir as operações na Ucrânia. Os ingleses são os Gurkhas dos Estados Unidos, enquanto a Alemanha será o financiador e o feitor da propriedade continental europeia. Importa relembrar que a guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, de que a Ucrânia é o pretexto, foi desde o início desenhada como um conflito de desgaste econômico da Rússia para impedir de ser uma alternativa viável à dependência da Europa relativamente aos Estados Unidos. De redução de capacidades da Rússia para esta não ser uma aliada decisiva da China, o inimigo principal. Daí que a resposta dos Estados Unidos à Rússia, após terem provocado a invasão da Ucrânia, tenha sido centrada na economia. As célebres sanções econômicas em que os Estados Unidos ficaram com os lucros e a Europa ficou com os prejuízos que vai continuar a acumular, que através da recessão, quer dos déficits resultantes da militarização. Um soldado pegando na ideia de Brecht, um desempregado armado e caro, e as compras de material militar serão feitas aos Estados Unidos, que são uma potência nuclear especial e espacial, e o que a Europa não é. Qual é o programa de armamento e quanto custa? Pergunta. Segundo o artigo do El País, em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, os aliados europeus da OTAN gastaram 216 milhões de euros, 1,47% do seu PIB. Em 2023, os gastos subiram para 347 mil milhões, equivalentes a 1,85% do PIB. Para 2024, prevê-se gasto de 380 mil milhões, cerca de 2% do PIB, isto segundo dados da própria OTAN. Tudo aponta para que os gastos continuem a subir. A OTAN, leia-se os Estados Unidos, pretendem que os 2% dos gastos em despesas militares sejam o patamar mínimo e não máximo. Desde 2022, que a União Europeia financia a Ucrânia com fundos intergovernamentais da ordem dos 35 mil milhões de euros para material militar, o que é superior ao apoio dos Estados Unidos e tem sido empregue em boa parte em compras aos Estados Unidos. A Comissão Europeia também planeia uma reorientação radical nos seus programas de investimento com prioridade para as indústrias militares, criação de reserva de munições de armas e alteração dos objetivos do Banco Europeu de investimentos para privilegiar empresas que fabriquem armas e munições em vez de empresas de produtos de duplo uso militar e civil, como drones e eletrônica. O grande problema deste programa belicista, muito parecido com o que ocorreu na Europa a anteceder a Primeira Guerra Mundial, de empobrecimento geral, é fazê-lo passar junto das opiniões públicas europeias que não viveram nenhuma guerra. E logo num ano de várias eleições importantes, a mais importante dos quais nos Estados Unidos, há que refazer a história, desenvolver um programa de revisionismo histórico, afirmar que os polacos que foram invadidos pela Alemanha se sentem ameaçados pela Rússia, que os ucranianos que em boa parte foram nazificados e apoiaram a Alemanha devem defender-se da Rússia e glorificar os seus heróis nazis, que os países bálticos que viveram decênios sem ameaças da União Soviética estão agora sob a ameaça iminente, glorificar heróis nazis reciclados em nacionalistas, caso de Bandera, o herói ucraniano, traço de criar com o hábito a cumplicidade dos grandes órgãos de manipulação, um ambiente de aí vem um lobo, ou o truque do carteirista que avisa da presença de carteiristas na zona para roubar a carteira do crente, que ainda deve ficar agradecido. O argumento utilizado é o de que, se os europeus levarem a sério, se dispuserem a pagar armas e abdicar do Estado Social, a questão da defesa, a Rússia não atacará. E o reconhecimento de que a Europa desvalorizou sua defesa durante 30 anos. Acontece que o desarmamento europeu foi uma imposição dos Estados Unidos e foi aceito pelos europeus em troca de estado e bem-estar. Por fim, ninguém diz aos europeus que os gastos militares que os europeus vão pagar a troco de perderem boa parte do Estado Social é completamente inútil para os fins que são publicitados. Defender-se da Rússia é que a Rússia é uma das grandes potências nucleares, a grande arma da dissuasão e uma das grandes potências aeroespaciais determinantes para tecnologias de informação e condução de operações. E a Europa não é nem uma coisa nem outra. E os Estados Unidos jamais permitirão que a Europa se liberte de sua dependência nuclear e espacial, criando um futuro concorrente
onde tem um vassalo e um cliente. Em suma, o programa de armamento que os dirigentes da União Europeia estão a propor aos europeus em nome dos interesses dos Estados Unidos é um programa de doping que dará aos europeus a sensação de força que se esvairá aos primeiros confrontos com a realidade, deixando os farrapos humanos que vemos nos viciados após as ressacas. É evidente que estes assuntos não entrarão na campanha para as eleições nacionais e europeias. Quem o fizer será acusado de putinista e russofilo. Viva o doping! Doping, programa de armamento de Bruxelas, pelo coronel Carlos Matos Gomes. O presidente da Polônia se expressa a favor da construção de grande aeroporto da OTAN no país. De acordo com Andrzej Duda, tais instalações devem poder receber as maiores aeronaves de transporte militar, tanto em quantidade como em rapidez. A Polônia precisa construir um grande aeroporto para transferência de tropas da OTAN, disse o presidente do país europeu, Andrzej Duda. Sublinhou que a Polônia, como um Estado-membro da OTAN, tem obrigações aliadas com seus parceiros. Precisamos de um grande centro que será, antes de tudo, um aeroporto de cargas, mas também reforçará a nossa segurança, diz ele. Com base na segurança da Polônia, precisamos de um aeroporto que seja capaz de receber os maiores aeronaves de transporte militar, que sejam capazes de receber esses aviões em grande quantidade, que seja capaz de receber esses aviões rapidamente, disse Duda. Ele disse que hoje não temos um aeroporto que possa atender a essas necessidades. Ele precisa ser construído. Isso deve ser feito por meio do Porto Central de Comunicações. Recentemente, na Polônia, havia discussões acesas sobre os planos da construção do Porto Central de Comunicações, que deve se tornar o maior centro de aviação da Europa. Esse porto será planejado para ser construído 40 km a sudoeste da capital Varsóvia. CEO da Dassault. Levará muitos anos, até décadas, para a Europa construir sua indústria de defesa. Muitos anos de investimento estratégico seriam necessários para construir armas capazes de desafiar a Rússia e outras potências mundiais. De acordo com o diretor executivo da empresa de aviação francesa Dassault, nas últimas semanas os líderes da União Europeia divulgaram planos para reconstruir a indústria de defesa. Entretanto, o chefe da empresa fabricante de aeronaves aponta que serão necessárias décadas de investimento se Bruxelas espera desenvolver tecnologia a par com a Rússia e outros países. A Europa acredita que, de repente, quer trabalhar na defesa é uma coisa boa, disse o CEO da Dassault, Eric Trappier, em entrevista ao Financial Times. Estou contente que haja essa percepção. Entre essa percepção e a realidade da construção de uma indústria de defesa europeia vai levar muitos anos e até muitas décadas. Em jogo está a guerra por procuração da Ucrânia do Ocidente contra a Rússia. Os líderes da União Europeia temem que o potencial retorno do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Casa Branca força a Europa a assumir a responsabilidade de armar Kiev. Tal cenário exigirá armas dos Estados Unidos, se não financiamento dos Estados Unidos, mas a Europa espera construir a sua própria capacidade de produzir armas para o regime de Kiev. Isso não seria uma tarefa fácil. Os orçamentos europeus de defesa vêm correndo há anos, com os líderes se tornando cada vez mais dependentes dos Estados Unidos à medida que a OTAN se expandiu por todo o continente. Scott Ritter explica a declaração de Macron sobre envio de tropas para a Ucrânia. Com declarações provocatórias sobre o envio de tropas para a Ucrânia, o presidente francês Emmanuel Macron tenta arrastar os Estados Unidos para uma guerra com a Rússia, disse a Sputnik, o ex-oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, Scott Ritter. Isso é um jogo tolo da sua parte. Primeiro, a França não possui força militar suficiente para enviar algo que seja de importância para a Ucrânia. Dessa forma, a França precisará de ajuda de outros países da OTAN que gostariam de enviar tropas. O que acontecerá quando eles atacarem a Rússia? Pergunta. O que acontecerá quando a Rússia destruir essas tropas? Pergunta. Então a França gritará: OTAN, vem em nosso auxílio, disse Ritter. Segundo o especialista, as ações da França criarão uma armadilha para Washington, que será forçada a ajudar seus aliados da OTAN. Não podemos permitir que isso aconteça. Não podemos permitir que surja uma situação quando o líder europeu toma decisões que no final levarão os Estados Unidos a entrar em guerra com a Rússia, frisou. Na semana passada, Emmanuel Macron surpreendeu muitos na Europa ao dizer que ele não excluiu envio de tropas terrestres para a Ucrânia. Estados Unidos certificam caça F-35 para carregar bombas nucleares. Os caça F-35A dos Estados Unidos foram certificados para carregar bombas de queda livre B-6112, tornando-se a primeira aeronave de quinta geração a receber luz verde para transportar armas nucleares. O anúncio foi feito na sexta-feira, 8/3/2024.
por um porta-voz do escritório do programa conjunto F-35 Russ Goemary. Em um comunicado à revista Breaking Defesa, o F-35 é a primeira aeronave de quinta geração de sempre com capacidade nuclear, é a primeira nova plataforma caça ou bombardeiro a alcançar esse status desde o início dos anos de 1990, afirmou Goemary, alegando que o desenvolvimento fornece a todo o bloco da OTAN uma capacidade crítica e apoio a compromissos de dissuasão estendidos dos Estados Unidos. A certificação se estende apenas às aeronaves de decolagem e aterrissagem convencionais F-35A e não inclui outras variantes do jato de caça furtivo, como o F-35B de decolagem e pouso vertical curto ou o F-35C embarcado em porta-aviões. Enquanto os Estados Unidos tentam aumentar a participação da aeronave fabricada pela única rede de Marte, são cada vez mais comuns relatos de falhas e problemas de operação em uma das aeronaves de maior custo para o governo, cerca de 160 milhões por cada uma delas. Rússia lamenta a omissão da França na ONU sobre risco de Terceira Guerra Mundial. A Rússia lamentou que a declaração da França durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU não tenha abordado propostas que potencialmente evitariam levar o mundo a uma Terceira Guerra Mundial, afirmou o primeiro vice-representante permanente da Rússia na Organização das Nações Unidas, Dmitry Polyansky. É lamentável que não tenhamos ouvido nada sobre essas ideias que poderiam ameaçar o início de uma Terceira Guerra Mundial na declaração do representante da França, disse Polyansky. Polyansky acrescentou que a posição do presidente francês Emmanuel Macron sobre o envio de forças para a Ucrânia, aparentemente, para evitar o colapso do regime de Kiev, dificilmente pode ser interpretada de outra forma. Macron aparentemente procurou suavizar a sua declaração anterior de que tropas ocidentais poderiam ser enviadas para a Ucrânia, dizendo que não descartar algo não significa fazê-lo. Na quinta-feira, Macron afirmou que não havia limites nem linhas vermelhas no apoio da França à Ucrânia. Especialista militar revela combinação mortífera da Rússia contra forças ucranianas. O exército ucraniano, equipado com armas ocidentais, é incapaz de resistir à operação sincronizada de drones russos e artilharia, observa o especialista militar Drago Bosnik em um artigo no portal Infobrix. As capacidades de Moscou no campo de guerra de drones superam todas as expectativas, tanto dentro do país como no exterior. Como foi mencionado anteriormente, ao adicionar drones à sua superioridade em artilharia, a Rússia criou talvez a combinação mais mortal no campo de batalha atual e futuro, já que contra isso praticamente não há defesa real, escreve o autor. Bosnik lembrou que, após o colapso da União Soviética, a produção de drones havia sido um ponto fraco das forças armadas da Rússia, mas nos últimos anos esse problema foi completamente resolvido. De acordo com ele, a Rússia também está aperfeiçoando o armamento de alta tecnologia sem a intenção de parar por aí. Melhorias recentes incluem um aumento no uso de novos mísseis hipersônicos, caças de nova geração e drones kamikaze, lançados a partir de sistemas de lançamento múltiplos de foguetes, aponta o especialista militar. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou nesta segunda-feira, que o segundo Abrams M1 ucraniano foi destruído em combate com as forças russas nos arredores de Avdiivka. A eliminação do primeiro Abrams foi confirmada em 26 de fevereiro, também nas proximidades de Avdiivka. Ambos os tanques foram destruídos por drones russos FPV. Se aproximando da Rússia, a OTAN move sistema de mísseis em regime rotativo para a Lituânia. Durante a última cúpula da OTAN em Vilnius, no verão passado, os membros da Aliança Atlântica concordaram em criar um sistema rotativo no qual os países aliados implantariam sistemas de defesa aérea nos estados bálticos por um período de tempo. Em uma conferência de imprensa nesta quinta-feira, o ministro da Defesa da Lituânia, Arvi Idas, informou que o sistema começará a operar no país neste ano, segundo a emissora estatal lituana LRT. O ministro indicou quais países ocidentais estão envolvidos na primeira rodada de defesas aéreas instaladas, mas disse que o equipamento inclui sistemas de mísseis Terra Patriot. O ministro acrescentou que os Patriots estavam sendo fornecidos por um aliado europeu, não pelos Estados Unidos. Este ano, o sistema rotativo de defesa aérea finalmente ficará operacional,
pelo menos parte dele. Nosso objetivo é ter um rodízio semelhante à missão de policiamento aéreo. A expectativa é que esse princípio não seja algo único durante vários meses, mas que cubra todos os nossos meses civis e aumente significativamente as nossas capacidades de defesa aérea, afirmou o chefe de defesa Estado pela mídia. Em junho de 2023, os países da OTAN chegaram a um acordo sobre um modelo rotativo de defesa aérea. A Letônia e a Estônia propuseram a implantação de capacidade de defesa aérea em uma base rotativa face à escassez de armamento de defesa aérea. Isso significa que os parceiros ocidentais enviariam equipamento militar para um país báltico diferente em uma base rotativa. De acordo com a emissora, o ministro da Defesa prometeu nomear os estados que seriam os primeiros a implementar o seu sistema de defesa aérea na Lituânia, assim que as nuances técnicas e os calendários fossem acordados. Nesta semana, o secretário do Conselho de Segurança russo, Nikolai Patrushev, diz que a OTAN está ensaiando um possível confronto militar com a Rússia. Anteriormente, ele também sinalizou que a expansão da aliança com a recente entrada da Suécia contraria promessas firmadas e prova que já não é possível confiar no Ocidente. Moscou já se posicionou diante dessas ações ao dizer que cada passo dado por esses países terá uma resposta assimétrica da Rússia. O presidente do Irã inaugura campos petrolíferos com tecnologia doméstica e produção de 55 mil barris por dia. O projeto, implementado inteiramente por especialistas iranianos, demonstra a capacidade de produção e desenvolvimento tecnológico nacionais, disse o chefe da Companhia Nacional de Petróleo do Irã. O presidente do Irã inaugurou na sexta-feira os campos petrolíferos de Sepa e Jofer, relata a agência iraniana Tasnim. A cerimônia de inauguração parte da visita de Ebrahim Raisi à província de Khuzestan, diz a mídia, mostrou um projeto de 2,8 bilhões totalmente iraniano nos campos de Sefa e Jofer, com todos os estudos de engenharia e implementação conduzidos por especialistas do país. Assim foram utilizados equipamentos especializados para atender aos rigorosos requisitos operacionais, incluindo a instalação de oleodutos de 51 km de fluxo de petróleo e a construção de estradas de acesso que se estendem por 32 km até as instalações no oeste do país. Os campos petrolíferos contribuem assim com aproximadamente 55 mil barris por dia para a produção do hidrocarboneto do Irã. Mohsen, chefe da Companhia Nacional de Petróleo do Irã, que deixou claro a importância do projeto em promover a produção e desenvolvimento tecnológico nacionais, diz que 50 mil barris serão exportados diariamente. De acordo com o contrato assinado em março de 2018 entre a Companhia Nacional de Petróleo do Irã e a Companhia de Desenvolvimento de Parsargad, o ritmo de produção da primeira fase do projeto deve ser de 36 mil barris por dia, o qual aumentará para 110 mil barris por dia até o final da segunda fase. O objetivo é extrair 540 milhões de barris de petróleo em um período de 20 anos. Filipinas adotam nova estratégia de defesa em meio à disputa com Pequim no Mar Sul da China. O secretário de Defesa das Filipinas, Gilberto Teodoro, instruiu os militares a aplicarem uma nova estratégia para defender o território e os interesses econômicos do país, dias após o último confronto com navios chineses no disputado Mar Sul da China. De acordo com a Bloomberg, o conceito de defesa arquipelágica abrangente apresentado pelo chefe de defesa em janeiro faz parte de um esforço para atualizar a capacidade militar da nação do Sudoeste Asiático, a coordenar os esforços do governo para a exploração desimpedida de recursos naturais dentro da zona econômica exclusiva. A estratégia citada foi adotada pela administração Marcos para a sua abordagem de todo o governo para resolver a disputa marítima com a China, disse o Gabinete de Comunicações Presidenciais Filipinas em um comunicado neste sábado. Estamos desenvolvendo nossa capacidade de proteger todo o nosso território da zona econômica exclusiva, a fim de garantir que nosso povo e todas as gerações de filipinos que virão possam colher e desfrutar livremente das riquezas dos recursos naturais, que são nossos por direito, Teodoro disse em um comunicado divulgado na sexta-feira. No início dessa semana, navios filipinos e chineses colidiram, enquanto navios chineses faziam manobras de bloqueio perigosas. 4 militares filipinos ficaram feridos, disse Manilha. O secretário de Defesa acrescentou que esta é uma ação estratégica que não precisará de diretrizes constantes para ser executada, disse Teodoro.
Ontem, Pequim instou Manilha a não cruzar as linhas vermelhas em relação a Taiwan, acrescentando que a Filipinas não deveria brincar com fogo, conforme noticiado. A arte da guerra da Rússia, como o Ocidente conduziu a Ucrânia, derrota pelo coronel suíço Jacques Baldi. O livro mais recente do coronel Jacques Baldi, A Arte da Guerra Russa, é um estudo pormenorizado deste conflito que dura há 2 anos e no qual o Ocidente utilizou brutalmente os ucranianos a fim de realizar um velho sonho, a conquista da Rússia. Apresente-se aqui um excerto e um respectivo índice. Existe também uma versão em inglês editada pela Noble, Pensamento Militar Russo. Durante todo o período da Guerra Fria, a União Soviética viu-se a si própria como a ponta de lança de uma luta histórica que conduziria a um confronto entre o sistema capitalista e as forças progressistas. Esta percepção de uma guerra permanente e inevitável levou os soviéticos a estudar a guerra de uma forma quase científica e a estruturar esse pensamento numa arquitetura do pensamento militar que não tem igual no mundo ocidental. O problema da grande maioria dos nossos chamados peritos militares é a sua incapacidade de compreender a abordagem russa da guerra. É o resultado de uma abordagem que já vimos em vagas de ataques terroristas. O adversário é tão estupidamente demonizado que nós abstemos de compreender a sua forma de pensar. Como resultado, somos incapazes de desenvolver estratégias, articular as nossas forças ou mesmo equipá-las para as realidades da guerra. O corolário desta abordagem é que nossas frustrações são traduzidas por meio de comunicação sem escrúpulos, uma narrativa que alimenta o ódio e aumenta a nossa vulnerabilidade. Assim, somos incapazes de encontrar soluções racionais e eficazes para o problema. A forma como os russos entendem o conflito é holística. Por outras palavras, veem os processos que se desenvolvem e conduzem à situação num dado momento. Isso explica por que é que os discursos de Vladimir Putin incluem, invariavelmente, um regresso à história. No Ocidente, temos tendência para nos concentrarmos no momento X e tentarmos ver como é que ele pode evoluir. Queremos uma resposta imediata à situação atual. A ideia de que, a partir da compreensão de como surgiu a crise, surge a forma de a resolver. É totalmente estranho ao Ocidente. Em setembro de 2023, um jornalista de língua inglesa até me fez o teste do pato. Se parece um pato, nada como um pato e grasna como um pato, provavelmente é um pato. Por outras palavras, tudo que o Ocidente precisa para avaliar uma situação é de uma imagem que se adapta aos seus preconceitos. A realidade é muito mais sutil do que o modelo do pato. A razão pela qual os russos são melhores do que o Ocidente na Ucrânia é que veem o conflito como processo, enquanto nós o vemos com uma série de ações separadas. Os russos veem os acontecimentos como um filme, nós vemos como fotografias. Eles veem a floresta enquanto nós nos concentramos nas árvores. É por isso que situamos o início do conflito em 24 de fevereiro de 2022, ou o início do conflito palestino em 7 de outubro de 2003. Ignoramos os contextos que nos incomodam e lançamos conflitos que não compreendemos. É por isso que perdemos as nossas guerras. Na Rússia, sem surpresa, os princípios da arte militar das forças soviéticas inspiraram os que estão atualmente em vigor. 1. Prontidão para realizar as missões atribuídas. 2. Concentração de esforço na resolução de uma missão específica. 3. Surpresa, não convencionalidade de ação militar face ao inimigo. 4. A finalidade determinada em conjunto de tarefas e o nível de resolução de cada uma delas. 5. A totalidade dos meios disponíveis determina a forma de resolver a missão e atingir o objetivo. 6. Coerência de direção, unidade de comando. 7. Economia de forças, recursos, tempo e espaço. 8. Apoio e restabelecimento da capacidade de combate. 9. Liberdade de manobra. Note-se que esses princípios não se aplicam apenas à execução da ação militar enquanto tal. São também aplicados como sistema de pensamento e outras atividades não operacionais. Uma análise honesta do conflito na Ucrânia teria identificado estes vários princípios e tirado conclusões úteis para a Ucrânia, mas nenhum dos autoproclamados especialistas na televisão foi intelectualmente capaz de o fazer. Assim, os ocidentais são sistematicamente surpreendidos pelos russos no domínio da tecnologia, por exemplo, armas hipersônicas, da doutrina, por exemplo, a arte operacional, e da economia, por exemplo, resistência a sanções, de certa forma. Os russos estão aproveitados pelos nossos preconceitos para explorar o princípio da surpresa. Podemos ver isso no conflito ucraniano, onde a narrativa ocidental levou a Ucrânia a subestimar totalmente as capacidades russas, que foi um fator importante da sua derrota. É por isso que a Rússia não tentou realmente contrariar essa narrativa e deixou-a atuar.
A crença de que somos superiores torna-nos vulneráveis. O pensamento militar russo está tradicionalmente ligado a uma abordagem holística da guerra, que envolve a integração de um grande número de fatores no desenvolvimento de uma estratégia. Essa abordagem é materializada pelo conceito de correlação de forças, muitas vezes traduzido como equilíbrio de força ou rácio de forças. Este conceito só é entendido pelos ocidentais como uma quantidade quantitativa limitada ao domínio militar. No pensamento soviético, porém, a correlação de força reflete uma leitura mais holística da guerra. Há vários critérios para avaliar a correlação de forças. No domínio econômico, os fatores geralmente comparados são o produto nacional bruto per capita, a produtividade do trabalho, a dinâmica do crescimento econômico, a nível de produção industrial, nomeadamente no setor de alta tecnologia, a infraestrutura técnica do instrumento de produção, os recursos e o grau de qualificação da mão de obra, o número de especialistas e o nível de desenvolvimento das ciências teóricas e aplicadas. No domínio militar, os fatores comparados são a quantidade, a qualidade dos armamentos, o poder de fogo das forças armadas, as qualidades de combate e morais dos soldados, o nível de informação pessoal, a organização das tropas e a sua experiência de combate, o caráter da doutrina militar e os métodos de pensamento estratégico, operacional e tático. Na esfera política, os fatores a ter em conta são a amplitude da base social, da autoridade do Estado, a sua organização, o procedimento constitucional para as relações entre o governo e os órgãos legislativos, a capacidade de tomar decisões operacionais e o grau de caráter do apoio popular, a política interna e externa. Finalmente, ao avaliar a força do movimento internacional, os fatores tomados em consideração são a sua composição quantitativa, a sua influência junto das massas, a sua posição na vida política de cada país, os princípios e normas das relações entre os seus componentes e o grau de sua coesão. Por outras palavras, a avaliação da situação não se limita ao equilíbrio de força no campo de batalha, mas tem em conta todos os elementos que têm impacto na evolução do conflito. Assim, para sua operação militar especial, as autoridades russas tinham planeado apoiar o esforço de guerra através da economia sem passar a um regime de economia de guerra. Assim, ao contrário do que aconteceu na Ucrânia, não houve interrupção dos mecanismos fiscais e de previdência. É por isso que as sanções aplicadas à Rússia em 2014 tiveram um duplo efeito positivo. O primeiro foi a constatação de que não se tratava apenas de um problema a curto prazo, mas sobretudo de uma oportunidade de médio e longo prazo. Incentivaram a Rússia a produzir bens que antes preferiam comprar no estrangeiro. O segundo foi o sinal de que o Ocidente iria utilizar cada vez mais as armas econômicas como meio de pressão no futuro. Tornou-se, portanto, imperativo, por razões de dependência e soberania nacionais, preparar-se para sanções mais abrangentes que afetassem a economia do país. Na realidade, há muito que se sabe que as sanções não funcionam, logicamente, tiveram um efeito contrário, funcionando como medidas protecionistas para a Rússia, que pode assim consolidar sua economia, como aconteceu após as sanções de 2014. Uma estratégia de sanções poderia ter dado fruto se a economia russa fosse efetivamente equivalente à italiana ou à espanhola, ou seja, com um elevado nível de endividamento, e se todo o planeta tivesse agido em uníssono para isolar a Rússia. A inclusão de correlação de força no processo de decisão é uma diferença fundamental em relação aos processos de decisão ocidentais, que estão mais ligados à política de comunicação do que a uma abordagem racional dos problemas. Isso explica, por exemplo, os objetivos limitados da Rússia na Ucrânia, onde não procura ocupar todo o território, uma vez que a correlação de força por parte ocidental do país seria desfavorável. Em todos os níveis de liderança, a correlação de força faz parte da avaliação da situação ao nível operacional é definido da seguinte forma. O resultado da comparação das características quantitativas e qualitativas das forças e dos recursos, subunidades, unidades, armas, equipamentos militares, etc., das próprias tropas, as forças e dados do inimigo, é calculada a escala operacional e tática em toda a área de operações, na direção principal e em outras direções, a fim de determinar o grau de superioridade objetiva de um dos campos adversários. A avaliação da correlação de força é utilizada para tomar decisão informada sobre a operação e para estabelecer e manter a superioridade necessária sobre o inimigo durante o maior tempo possível, quando as decisões são redefinidas e modificadas durante as operações militares. Esta definição simples é a razão pela qual os russos se comprometeram com forças inferiores às da Ucrânia em fevereiro de 2022, ou porque se retiraram de Kiev, Kharkov, Kherson em março, setembro e outubro de 2022. Os russos sempre deram particular importância à doutrina, melhor do que o Ocidente, compreenderam que uma forma comum de ver, pensar e agir, como disse o Marechal Foch, da coerência,
ao mesmo tempo que permite variações infinitas de concessão das operações. A doutrina militar é uma espécie de núcleo comum que serve de referência para a concepção das operações. A doutrina militar russa divide a arte militar em três componentes principais: a estratégia, a arte operativa, a tática. Cada uma destes componentes tem as suas próprias características, muito semelhantes às que se encontram nas doutrinas ocidentais, utilizando a terminologia da doutrina francesa sobre o emprego das forças. O nível estratégico é o da concepção. O objetivo da ação estratégica é conduzir o adversário à negociação ou à derrota. O nível operacional é o da cooperação e da coordenação das ações entre forças, como visto a atingir um determinado objetivo militar. O nível tático, finalmente, é o da execução da manobra ao nível da arma como parte integrante da manobra operacional. Estas três componentes correspondem a níveis de liderança, que se traduzem em estruturas de liderança no espaço em que as operações militares são conduzidas. Para simplificar, digamos que o nível estratégico assegura a gestão do teatro de guerra, uma entidade geograficamente vasta, com estruturas de comando e controle próprias, dentro do qual existe uma ou mais direções estratégicas. O teatro de guerra compreende um conjunto de teatro de operações militares, que representam uma direção estratégica e são domínio da ação operativa. Estes vários teatros não têm uma estrutura pré-determinada e são definidos de acordo com a situação. Por exemplo, embora se fale habitualmente da guerra do Afeganistão ou da guerra da Síria, esses países são considerados na terminologia russa como TVD e não TV. O mesmo se aplica à Ucrânia, que a Rússia vê como teatro de operações militares TVD e não como teatro de guerra TV. O que explica que a ação na Ucrânia seja designada como uma operação militar especial. Uma operação militar especial e não uma guerra. A utilização da palavra guerra implicaria uma estrutura de conduta diferente que prevista pelos russos na Ucrânia e teria outras implicações estruturais na própria Rússia. Além disso, esse é um ponto central. Como o próprio secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, reconhece, a guerra começou em 2014, deveria ter terminado com os acordos de Minsk e, portanto, uma operação militar e não uma nova guerra, como muitos especialistas ocidentais afirmam. Considerem todos os fatores que, direto ou indiretamente, influenciam o conflito. Pelo contrário, como vimos na Ucrânia e Alures, os ocidentais têm uma leitura muito mais política da guerra e acabaram por misturar as duas coisas. É por isso que a comunicação desempenha um papel tão essencial na condução da guerra. A percepção do conflito desempenha um papel quase mais importante do que a sua realidade. É por isso que no Iraque os americanos inventaram literalmente episódios que glorificavam as suas tropas. A análise que a Rússia fazia da situação em fevereiro de 2022 era, sem dúvida, bastante mais pertinente do que a do Ocidente. Sabiam que estava em curso uma ofensiva ucraniana contra o Donbás e que esta poderia pôr em perigo o governo. Em 2014 e 2015, após o massacre de Odessa e Mariupol, a população russa era muito favorável a uma intervenção. O fato de Vladimir Putin se agarrar obstinadamente aos acordos de Minsk era mal compreendido na Rússia. Os fatores que contribuíram para a decisão da Rússia de intervir foram dois: o apoio esperado da população etnicamente russa da Ucrânia e uma economia suficientemente robusta para resistir às sanções. A população russofona tinha sim surgido em massa contra as novas autoridades após o golpe de Estado de fevereiro de 2014, cuja primeira decisão foi retirar a língua russa do seu estatuto oficial. Kiev tentou voltar atrás, mas em abril de 2019 a decisão de 2014 foi definitivamente confirmada. Desde a adoção da Lei dos Povos Indígenas, em 1º de junho de 2021, os falantes de russos étnicos deixaram de ser considerados cidadãos ucranianos normais e de gozar os mesmos direitos que os ucranianos étnicos. Por conseguinte, é expectável que não ofereçam resistência à coligação russa na parte oriental do país. Desde 24 de março de 2021, as forças ucranianas intensificaram a sua presença em torno do Donbás e aumentaram a pressão contra os autonomistas com seu fogo. O decreto de Zelensky, de 24 de março de 2021, para a reconquista da Crimeia e do Donbás foi o verdadeiro gatilho. A partir desse momento, os russos compreenderam que, se houvesse uma ação militar contra eles, teriam de intervir. Mas também sabiam que a causa da operação ucraniana era a adesão à OTAN.
Como Alexei havia explicado, é por isso que, em meados de dezembro de 2021, apresentaram proposta dos Estados Unidos e a OTAN sobre o alargamento da aliança. O seu objetivo era, então, eliminar o motivo da Ucrânia para uma ofensiva em Donbás. A razão da operação militar russa especial é, de fato, a proteção das populações de Donbás, mas esta proteção era necessária devido à vontade de Kiev de passar por um confronto para entrar na OTAN. O alargamento da OTAN é, portanto, apenas a causa indireta do conflito na Ucrânia. Esta poderia ter se poupado a esta aprovação implementando os acordos de Minsk, mas o que nós queríamos era uma derrota para a Rússia. Em 2008, a Rússia interveio na Geórgia para proteger a minoria russa que estava sendo bombardeada pelo seu governo, como confirmou a embaixadora suíça, Heidi Pagliavini, responsável pela investigação deste acontecimento. Em 2014, muitas vozes levantaram na Rússia para exigir uma intervenção, quando o novo regime de Kiev tinha mobilizado seus exércitos contra a população civil dos 5 oblastes autonomistas: Odessa, Dnipropetrovsk, Kharkov, Lugansk e Donetsk. E aplicado uma repressão feroz. Em 2022, era de esperar que a população da Rússia não compreendesse a inação do governo, depois de não terem sido feitos esforços por parte da Ucrânia e do Ocidente para fazer cumprir os acordos de Minsk. Sabiam que não dispunham de meios para lançar uma retaliação econômica, mas também sabiam que uma guerra econômica contra a Rússia teria, inevitavelmente, um efeito contrário nos países ocidentais. Um elemento importante do pensamento militar e político russo é a sua dimensão legalista, a forma como os nossos meios de comunicação social apresentam os acontecimentos, omitindo sistematicamente fatos que poderiam explicar, justificar, legitimar ou mesmo legalizar as ações da Rússia. Temos tendência para pensar que a Rússia está a agir fora de qualquer quadro jurídico. Por exemplo, os nossos meios de comunicação social apresentam a intervenção russa na Síria como tendo sido decidida unilateralmente por Moscou, quando ela foi levada a cabo a pedido do governo sírio, depois do Ocidente ter permitido que o Estado Islâmico se aproximasse de Damasco, como confessou John Kerry, então secretário de Estado. No entanto, nunca se fala da ocupação do leste da Síria pelas tropas americanas, que nem sequer foram convidadas a ir lá. Poderíamos multiplicar os exemplos aos quais os nossos jornalistas responderão com os crimes de guerra cometidos pelas forças russas. Talvez seja verdade, mas o simples fato destas acusações não se basearem em qualquer investigação imparcial e neutra, nem em qualquer investigação internacional, uma vez que a participação da Rússia é sistematicamente recusada, lança uma sombra sobre a honestidade dessas acusações. Por exemplo, a sabotagem dos gasodutos Nord Stream 1 e 2 foi imediatamente atribuída à Rússia, que foi acusada de violar o direito internacional. De fato, ao contrário do Ocidente, que defende uma ordem internacional baseada em regras, os russos insistem numa ordem internacional baseada no direito. Ao contrário do Ocidente, que eles aplicam a lei à letra, nem mais nem menos. O quadro jurídico da intervenção russa na Ucrânia foi meticulosamente planeado. Como este assunto já foi abordado em um dos meus livros anteriores, não vou entrar em pormenores aqui. Os objetivos e a estratégia da Rússia. Em 23 de fevereiro de 2023, o perito militar suíço Alexandre Valtraveres comentou os objetivos da Rússia na Ucrânia. O objetivo da operação militar especial era decapitar a governação política e militar ucraniana no espaço de 5, 10, talvez mesmo 2 semanas. Os russos mudaram depois do seu plano e seus objetivos com a série de outros fracassos. Assim mudam os seus objetivos e suas orientações estratégicas quase todas as semanas ou todos os meses. O problema é que nossos especialistas definem eles próprios os objetivos da Rússia de acordo com o que imaginam, para depois poderem dizer que ela não os alcançou. Portanto, voltamos aos fatos. Voltemos aos fatos. A 24 de fevereiro de 2022, a Rússia lançou a sua operação militar especial na Ucrânia a curto prazo. No seu discurso televisivo, Vladimir Putin explicou que o seu objetivo estratégico era proteger a população de Donbás. Este objetivo pode ser definido em 2 partes: desmilitarizar as forças armadas ucranianas reagrupadas no Donbás em preparação para a ofensiva contra Donetsk e Lugansk, e desnazificar, ou seja, neutralizar as milícias paramilitares ultranacionalistas e os neonazis na zona de Mariupol. A formulação escolhida por Vladimir Putin tem sido muito mal analisada no Ocidente. Inspira-se na declaração de Potsdam em 1945, que previa o desenvolvimento da Alemanha derrotada segundo 4 princípios: desmilitarização, desnazificação, democratização e descentralização.
Os russos entendem a guerra numa perspectiva clausewitziana. A guerra é a atividade política por outros meios. Isso significa que procuram transformar os sucessos operacionais em sucessos estratégicos e os sucessos militares em objetivos políticos. Assim, a desmilitarização evocada por Putin está claramente ligada à ameaça militar para a população do Donbass em aplicação do decreto 24 de março de 2021, assinado por Zelensky. Mas este objetivo esconde um segundo: a neutralização da Ucrânia como futuro membro da OTAN. Foi isso que Zelensky entendeu quando propôs uma resolução para o conflito em março de 2022. Inicialmente, a sua proposta foi apoiada pelos países ocidentais, provavelmente porque, nesta fase, acreditavam que a Rússia tinha falhado na sua tentativa de conquistar a Ucrânia em 3 dias e que não seria capaz de manter o seu esforço de guerra devido às sanções maciças que lhe foram impostas. Mas, na reunião da OTAN de 24 de março de 2022, os aliados decidiram apoiar a proposta de Zelensky. No entanto, em 27 de março, Zelensky defendeu publicamente a sua proposta. Em 28 de março, num gesto de apoio a este esforço, Vladimir Putin aliviou a pressão sobre a capital e retirou as suas tropas da zona. A proposta de Zelensky serviu de base ao comunicado de Istambul de 29 de março de 2022. Um acordo de cessar-fogo como prelúdio de um acordo de paz. Foi este documento que Vladimir Putin apresentou em junho de 2023, quando da visita de uma delegação africana a Moscou. Foi a intervenção de Boris Johnson que levou Zelensky a retirar a sua proposta, trocando a paz e a vida dos seus homens por apoio durante o tempo que for necessário. Esta versão dos acontecimentos, que já apresentei nos meus trabalhos anteriores, foi finalmente confirmada no início de novembro de 2023 por David Arakamian, então negociador-chefe da Ucrânia, 196, explicou que a Rússia nunca tensionaria apoderar-se do Kiev. Especialmente, a Rússia concordou em retirar-se para as fronteiras de 23 de fevereiro de 2022, em troca de um limite máximo para as forças ucranianas e o compromisso de não se tornar membro da OTAN, juntamente com garantias de segurança de vários países. Podem ser retiradas 2 conclusões. O objetivo da Rússia não era a conquista do território. Se o Ocidente não tivesse intervido para abrigar Zelensky e retirar a sua oferta, a Ucrânia provavelmente ainda teria o seu exército. Embora os russos tenham intervido para garantir a segurança e a proteção da população do Donbass, o seu objetivo permitiu-lhe atingir um objetivo mais vasto, que envolve a segurança da Rússia. Isso significa que, embora esse objetivo não esteja formulado, a desmilitarização da Ucrânia poderia abrir a porta para a sua neutralização. Isto não é surpreendente, uma vez que, inversamente, no entrevista ao canal ucraniano Apostrophe, em 18 de março de 2019, o conselheiro de Zelensky, Alexei, explica cinicamente que a Ucrânia não queria aderir à OTAN. Terá de criar as condições para que a Rússia ataque a Ucrânia e seja definitivamente derrotada. O problema é que as análises ucranianas e ocidentais são alimentadas pelas suas próprias narrativas. A convicção de que a Rússia vai perder levou a que não se preparasse qualquer contingência alternativa. Em setembro de 2023, o Ocidente, começando a ver o colapso desta narrativa e da sua implementação, tentou avançar para um congelamento do conflito, sem ter em conta a opinião dos russos que dominam o terreno. No entanto, a Rússia teria ficado satisfeita em uma situação com a proposta por Zelensky em março de 2022. O que o Ocidente pretende em setembro de 2023, apenas uma pausa até o início do conflito ainda mais violento, depois de as forças ucranianas terem sido rearmadas e reconstruídas. A estratégia da Ucrânia. O objetivo estratégico de Vladimir Zelensky e de sua equipe é aderir à OTAN como prelúdio de um futuro melhor, no seio da União Europeia. Complementa o dos americanos e, portanto, dos europeus. O problema é que as tensões com a Rússia, nomeadamente sobre a Crimeia, estão a fazer com que os membros da OTAN adiem a participação da Ucrânia. Em março de 2022, Zelensky revelou na CNN que foi exatamente isso que os americanos lhe disseram.
Antes de chegar ao poder, em abril de 2019, o discurso de Zelensky estava dividido entre duas políticas antagônicas: a reconciliação com a Rússia, prometida durante a sua campanha presidencial, e o seu objetivo de aderir à OTAN. Zelensky sabe que estas duas políticas se excluem mutuamente, uma vez que a Rússia não quer ver a OTAN e suas armas nucleares instaladas na Ucrânia e queria neutralidade ou não alinhamento. Além disso, sabe-se que os aliados ultranacionalistas recusarão a negociar com a Rússia. Esse fato foi confirmado pelo líder do Pravi Sector, Dmytro Yarosh, que o ameaçou abertamente de morte nos meios de comunicação ucranianos um mês após a sua eleição. Zelensky sabia, portanto, desde o início da campanha eleitoral, que não seria capaz de cumprir a sua promessa de reconciliação e que só lhe restava uma solução: o confronto com a Rússia. Mas este confronto não poderia ser travado apenas pela Ucrânia contra a Rússia, necessitaria de apoio material do Ocidente. A estratégia concebida por Zelensky e sua equipe foi revelada antes da sua eleição, em março de 2019, por Alexei, o seu conselheiro pessoal, no mídia ucraniano Apostrofe. Alexei explicou que seria necessário um ataque da Rússia para provocar uma mobilização internacional que permitirá a Ucrânia derrotar a Rússia de uma vez por todas, com a ajuda dos países ocidentais da OTAN. Com uma precisão espantosa, descreveu o custo do ataque russo, tal como se desenrolaria 3 anos mais tarde, entre fevereiro e março de 2022. Não só explicou que este conflito era inevitável se a Ucrânia quisesse aderir à OTAN, como também citou este confronto em 2021 e 2022 e delineou os principais domínios da ajuda ocidental. Neste conflito, seremos muito ativamente apoiados pelo Ocidente: armas, equipamento, assistência, novas sanções contra a Rússia. Muito provavelmente a introdução de um contingente da OTAN, uma zona de exclusão aérea e assim por diante. Por outras palavras, não perderemos. Como podemos ver, essa estratégia tem muito em comum com o que foi descrito pela Rand Corporation na mesma altura, de tal modo que é difícil não haver como uma estratégia fortemente inspirada pelos Estados Unidos. Na sua entrevista, o conselheiro de Zelensky destacou 4 elementos que se tornaram os pilares da estratégia ucraniana contra a Rússia, aos quais Zelensky regressava regularmente: ajuda internacional e fornecimento de armas, sanções internacionais, intervenção da OTAN, criação de uma zona de exclusão aérea. Note-se que estes 4 pilares são entendidos por Zelensky como promessas, cujo cumprimento é essencial para o êxito dessa estratégia. Em fevereiro de 2023, Alexei, secretário do Conselho de Defesa e Segurança Nacional da Ucrânia, declarou em The Kyiv Independent que o objetivo da Ucrânia era a desintegração da Rússia. A mobilização dos países ocidentais para fornecer armas pesadas à Ucrânia parece então dar substância a esse objetivo, o que é coerente com o que Alexei havia declarado em março de 2019. Alguns meses mais tarde, no entanto, tornou-se claro que o equipamento fornecido à Ucrânia não era suficiente para garantir o êxito da sua contraofensiva, e Zelensky pediu equipamento adicional e mais bem adaptado. Nesta altura, houve uma certa irritação ocidental perante essas exigências repetidas. O antigo ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, declarou que os ocidentais não são o Amazon, a empresa. De fato, o Ocidente não respeita os seus compromissos. Ao contrário do que dizem os mídias e os pseudo-especialistas militares, desde fevereiro de 2022 ficou claro que a Ucrânia não pode derrotar a Rússia por si própria. Como disse Obama, a Rússia será sempre capaz de manter o seu domínio de escalada. Por outras palavras, a Ucrânia só conseguirá atingir os seus objetivos com o envolvimento dos países da OTAN. Isso significa que o seu destino dependerá da boa vontade dos países ocidentais. Por isso, precisamos manter uma narrativa que encoraje o Ocidente a manter este esforço. Esta narrativa tornar-se-ão, então, aquilo a que chamamos, em termos estratégicos, o seu centro de gravidade. Com o passar dos meses, o desenrolar das operações mostrou que a perspectiva de uma vitória ucraniana se tornava cada vez mais remota, uma vez que a Rússia, longe de estar enfraquecida, está a ficar mais forte militar e economicamente. Até o general Christoph Cavalli, comandante supremo americano da Europa, disse a um comitê do Congresso dos Estados Unidos que as capacidades aéreas, navais, espaciais, digitais e estratégicas da Rússia não sofreram uma degradação significativa durante esta guerra. O Ocidente, que esperava um conflito curto, já não é capaz de manter o esforço prometido à Ucrânia.
A reunião da OTAN em Vilnius, em 11 de junho de 2023, terminou com um êxito parcial para a Ucrânia. A sua adesão é adiada indefinidamente. A sua situação é ainda pior que no início de 2022, uma vez que não há justificação para a sua entrada na OTAN. A Ucrânia voltou então a sua atenção para um objetivo mais concreto: recuperar a soberania sobre todo o seu território de 1991. Assim, a noção ucraniana de vitória evoluiu rapidamente. A ideia de um colapso da Rússia rapidamente se desvaneceu, tal como a do seu desmembramento. Falou-se de mudança de regime, que Zelensky tornou o seu objetivo ao proibir quaisquer negociações enquanto Vladimir Putin estivesse no poder. Depois veio a reconquista dos territórios perdidos graças à contraofensiva de 2023. Mas também aqui as esperanças desvaneceram-se rapidamente. O plano consistia simplesmente em dividir as forças russas em duas, com uma ofensiva em direção ao mar de Azov. Mas em setembro de 2023, esse objetivo foi reduzido à libertação de 3 cidades. Na ausência de êxitos concretos, a narrativa continua a ser o único elemento com que a Ucrânia pode contar para manter a atenção e a vontade do apoio do Ocidente. Porque, como Ben Wallace, antigo ministro da Defesa, afirmou em The Telegraph, em 1º de outubro de 2023, o bem mais precioso é a esperança. É bem verdade, mas a avaliação ocidental da situação deve basear-se em análise realista do adversário. No entanto, desde o início da crise ucraniana, os analistas ocidentais têm se baseado em preconceitos. A Rússia opera num quadro de pensamento clausewitziano, no qual os sucessos operacionais são explorados para fins estratégicos. A estratégia operacional desempenha, portanto, um papel essencial na definição do que é necessário, do que é considerado uma vitória. Como vimos durante a batalha de Bakhmut, os russos adaptaram-se perfeitamente à estratégia imposta à Ucrânia pelo Ocidente, que dá prioridade à defesa de cada metro quadrado. Os ucranianos fizeram assim o jogo da estratégia de desgaste anunciada oficialmente pela Rússia. Pelo contrário, em Kharkov e Kherson, os russos preferiram ceder território em troca da vida dos seus homens. No contexto de uma guerra de desgaste, sacrificar o potencial em troca de território. Com a Ucrânia, é a pior estratégia de todas. Foi por isso que o general Zaluzny, comandante das forças ucranianas, tentou opor-se a Zelensky e propôs a retirada de suas forças de Bakhmut. Mas na Ucrânia, é a narrativa ocidental que orienta as decisões militares. Zelensky preferiu seguir o caminho traçado pelos nossos mídias a fim de manter o apoio da opinião ocidental. Em novembro de 2023, o general Zaluzny teve de admitir abertamente que esta decisão era um erro, porque o prolongamento da guerra só favorecia a Rússia. O conflito ucraniano era inerentemente assimétrico. O Ocidente queria transformá-lo num conflito simétrico, proclamando que as capacidades da Ucrânia poderiam ser suficientes para derrotar a Rússia. Mas isso era claramente uma ilusão desde o início. E o seu objetivo era justificar o não cumprimento dos acordos de Minsk. Os estrategistas russos transformaram num conflito assimétrico. O problema da Ucrânia neste conflito é o fato de não ter uma relação racional com a noção de vitória. Em comparação, os palestinos, que estão conscientes de sua inferioridade quantitativa, mudaram para uma forma de pensar que dá ao simples ato de resistir um sentido de vitória. E esta é a natureza assimétrica do conflito que Israel nunca conseguiu compreender em 75 anos e que se vê reduzida a ultrapassar através de uma superioridade tática e não de uma fineza estratégica. Na Ucrânia, o fenômeno é o mesmo. Ao agarrar-se com uma noção de vitória ligada à recuperação do território, a Ucrânia fechou-se numa lógica que só pode conduzir à derrota. Em 20 de janeiro de 2023, Alexei, secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, traçou um quadro sombrio das perspectivas ucranianas para 2024. O seu discurso mostrou que a Ucrânia não tinha nem um plano para sair do conflito, nenhuma abordagem que associasse o sentimento de vitória a essa saída. Reduziu-se a associar a vitória da Ucrânia à do Ocidente. No Ocidente, porém, o fim do conflito na Ucrânia é cada vez mais visto como um desastre militar, político, humano e econômico. Numa situação assimétrica, cada protagonista é livre de definir os seus próprios critérios de vitória e de escolher entre uma série de critérios sob seu controle. É por isso que o Egito, em 1973, o Hezbollah em 2006, o Estado Islâmico em 2017, a resistência palestina desde 1948 e o Hamas em 2023 são vitoriosos. Apesar das perdas maciças, isso parece contra-intuitivo,
para uma mente ocidental, mas é o que explica porque é que os ocidentais não conseguem realmente ganhar as suas guerras. Na Ucrânia, a liderança política fechou-se numa narrativa que impede uma saída da crise sem perder a face. A situação assimétrica que está agora a prejudicar a Ucrânia resulta de uma narrativa que foi confundida com a realidade e que levou a uma resposta que não se adequa à natureza da operação russa. A arte da guerra da Rússia, como o Ocidente conduziu a Ucrânia à derrota pelo coronel suíço Jacques Baldi,